coisa. Veio muita gente para ali. Foi muita gente. Pai, ali só tinha um fazendeiro na época, né? Então tinha só as casas dos fazendeiros ali. Mas era um fazendeiro na época, Soares. Soares era dono de muito terreno ali. Então eles, o mais gente que tinha era dos fazendeiros ali, né? Na época. E assim que eles começaram, eles tinham lá uns 8, 10 ou 15 pessoas, vamos dizer assim, trabalhando ali. Quando nós chegamos, aí então eles foram aumentando, aí gente que eles precisavam de gente, né? Então foi aumentando ali. Trabalhou à base de vamos dizer assim, 1.000 pessoas. É mais ou menos isso, né? Seu João, essas pessoas vinham da onde, mais ou menos? Veio pessoal de longe, porque dali quase nem tinha, e os que trabalhavam ali era do fazendeiro, né? Então eles não sabiam trabalhar naquilo, né? Não pegavam, nem queriam o serviço ali, porque eles não sabiam. Naquele tempo o mantimento não valia nada. Nada, a gente vendia um boi aí, uma vaca por 50, 60 mil reais. Não era conto, era mil reais. Então não dava nada na coisa, milho, feijão, porco, essas coisas não valia nada. Então o dinheirinho não era fácil. A gente tinha que espernear. Mas a maioria das pessoas que trabalhavam na colônia arrumaram serviço na usina de canastra. E, inclusive, a maioria, os mais próximos ali do serviço, eles iam lá, trabalhavam durante o dia e depois iam para casa, né? No outro dia eles voltavam para o serviço de novo. Eu conheci famílias inteiras aí que trabalhavam, moravam aí em volta da usina e trabalhavam na obra. Porque naquele tempo havia necessidade de mapear toda a bacia hidrográfica que alimentaria o sistema Salto, né? Com as barragens, primeiramente do Salto, posteriormente do Blanque, acima um pouco do Salto, no Rio Santa Cruz, e mais acima num afluente, no Arroio Divisa, uma outra barragem. Sendo que essas duas últimas, Blanque e Divisa, seriam apenas de acumulação de água para abastecer a barragem do Salto. Em 1944, começou a construção da usina do Passo do Inferno. 44. Em 1943, a Comissão Estadual de Energia Elétrica estava dentro de uma pasta, no início de 43. Em 44 deu início à construção das obras. A primeira construção foi a abertura das estradas que dava acesso à casa de máquina e à barragem. Então aí começou a juntar o povo. Começou a juntar o povo ali. O pessoal não tinha muita opção de trabalho naquela época. De tudo quanto é lugar, tinha gente da colônia, porque naquele tempo, quando apareceu no sítio daquilo ali, era uma novidade, né? Colônia daqui, de Canela, de São Francisco. De São Francisco, de tudo. Vinha gente de Paraná, Santa Catarina, acho que até baiano ia pra... vinha de longe, porque era um serviço que durou muitos anos. O Blanque durou, eu acho que foi, desde o início até terminar, acho que levou uns 10 anos. Até que nós viemos trabalhar nos bugres, que aí já tinha acabado, já estava funcionando a usina do Passo do Inferno. E aí viemos para o bugre, o Passo do Inferno terminou numa época do ano de 48 e já estava iniciando a construção de bugres. Então ali foi o bugre, foi um trabalho, mas isso aí tudo não existia máquina. Porque lá no Passo do Inferno, para fazer a argamassa, para sentar as pedras, era feito tudo no braço.
botava uma quantidade de areia, botava o cimento, e depois ia misturando a pá, 2, 3, depois botava água e fazia a massa de tudo a braço, até que veio uma bitoneirinha muito antiga. Naquele tempo não tinha que segurar na própria vida, não tinha nada de segurança. Nada mesmo. Nem capacete, nem uma bota de borracha. Aqueles caras que trabalhavam dentro d'água, dentro do barro lá, no local da usina, bem ali, que foi feita a fundação, né? Era tudo em pé no chão, dentro d'água. Agora, para o fim, que a obra já estava bem de ser pronta, então já estava dando luva, capacete, né? Bota de borracha se for preciso, né? Mas antes não. Ali foi o começo que o funcionário começou a ter direito. Sim. Antes não tinha, com segurança nenhuma. Tu podia estar hoje trabalhando e amanhã estar na rua. Mas no começo eu vou te dizer, era um sacrifício. E até, por exemplo, em caso de doença, foi um ponto que a gente tem aumentando a família, né? Então às vezes ficava a criança doente, a gente grande mesmo. Para arrumar a condução para vir em Canela no médico era a coisa mais difícil. Tinha pouca gente, então pouca condução, né? Pouco caminhão, então. Eles não queriam, por exemplo, tirar um caminhão do serviço para ir pegar um doente para trazer. Umas crianças, às vezes, tempo ruim, assim, em estado de barro. Olha, foi muito sacrificioso a vida da gente. Tinha alguma enfermaria assim, mas era acho que o próprio pessoal do escritório que fazia os curativos quando alguns se cortavam, uma coisa, né? Então ali deu umas tragédias muito terríveis, que isso aqui eu acho que é importante a gente mencionar. Eu trabalhava lá e quando nós vinha de lá no conduto para almoçar na barragem. E eu dizia para o companheiro, vamos passar correndo aqui, porque aqui nós vamos passar por cima desses fogos que está tudo ligado, é só apertar a detonadeira e voa tudo. Você já vamos, rapaz, mas o que vai detonar saiu aqui agora. Pois aquele mesmo foi acontecer que ele mais um companheiro, quando estava em cima de 22 fogos, ele apertou a detonadeira. Eles voaram com pedra e tudo, caiu lá embaixo. Nem viram do que morrer, porque só com explosão eles já morreram. Então é uma tragédia que aconteceu lá. E aí outro, um velhinho português que veio lá do Rio Forquilha para ali, para Pedreiro, e porque ali foi feito uns berços de pilar de pedra para apoiar a tubulação em cima. E ele estava fazendo sentando aquelas pedras, fazendo aqueles apoios de pedra, porque não tinha concreto naquele tempo, nem tinha como fazer concreto. E nem ia mesmo, então era feito tudo em pedra de obra. E aí ele, eu estava terminando, chegando na hora da largada do trabalho, e ele foi espalhar uma massinha que sobrou assim e caiu no beirão lá embaixo. Era bem na beira mesmo. Então deu 2 tragédias ali. Depois daquela barragem ali, eles tiraram o que era árvore, que era toco, só ficou toco, mais ou menos dessa altura. Que foi árvore, pinheiro, aonde a água pegou, que tinha, eles tiraram tudo. Deu muito desmatamento entre... O senhor conheceu antes e depois? E depois, na beira do rio, que chamava Santa Cruz, o rio Santa Cruz, que é o que traz água para ali, né? E então foi tirado tudo. E ficou limpinho por baixo. Não adiantava reclamar. O governo pagava aquilo que queria. Sim. Não era assim de fazer preços, tinha que aceitar o que eles dessem, senão eles perdiam aquilo. Até os fazendeiros eles indenizaram, não puderam tirar nada do que era deles. Eles indenizaram aquela parte que mais ou menos mediram até onde a água atingia, ali eles indenizaram os fazendeiros. Para Canela principalmente, levantou Canela porque tu vê que
Só a CE dava um movimento naquela época em Canela de uns 700 mil por mês. Então Canela ganhou um apoio muito grande. E o Rio Grande tudo, porque onde é que a CE não tinha alguma coisa em todo o Rio Grande? Por tudo ela tinha. Tinha a rede que atravessava o Rio Grande. Tinha escola também, tanto ali no Canastra, Bugres e Monjolo também tinha escola no tempo da obra, porque tinha muitos que tinham filho que estavam na escola, né? Frequentavam a escola. Tinha refeitório na firma, tinha cinema, tinha 300 e tantas casas. Era uma cidade, Rio Branco. Era uma cidadezinha. E tinha até cinema para gurizada, que teatrinho de tarde. Como auxiliar de cozinheiro. E na época dava um nome de bocha. Ah, sim. Tá? E o termo bocha era mais usado nas turmas de serviços mais pesados, onde abriam estradas, canais, valetas. Então o bocha era aquele peãozinho de menos força, de menos vigor, podia até ser um guri, como eu era na época, para levar água para os operários. Então ele ia com um balde, uma lata d'água e uma ou duas canecas de folha, né, para distribuir água para os operários. Eu sou de 42, eu acho que eu tinha uns 12 anos lá no Blank. Até eu queria pedir serviço lá para o engenheiro, lá, porque o meu irmão mais velho, que era com 2 anos, já trabalhava, lá chamava de bocha. Que a gurizada ajudava muito, assim, para não tirar o mume do serviço, então tinha que ir no mercado lá, no armazém, às vezes buscar uma merenda, buscar uma água, todas aquelas coisas assim, mandava os guri. Então lá eu era muito novo, daí eles não botavam. Daí quando lá no Divisa, daí eu já tinha, eu acho, uns 14, daí lá eu peguei trabalhando. Trabalhando aí, eu trabalhei 8 anos e pouco de sarto, né? Sim. Eu ajudei, comecei batendo marreta, depois, quando abriu o Tunes, na fundação, quando foi para abrir o Tunes, eu fui trabalhar no Tunes. Um compressor, com martelo automático, que eu já sabia trabalhar com martelo, né? Então, atravessei o Tunes do Sarto, aqui no outro lado do morro, eu atravessei por baixo do chão, fazendo aqueles furos. E a gente ficava pensando assim, mas será que isso vai dar certo? Tocando, uma equipe tocando de um lado e a outra do outro lado, a gente tinha aquela dúvida, né? Mas a gente viu, escutou um comentário do engenheiro da época, que ele declarou o seguinte, que se eles não se encontrassem direitinho ali, que eles se suicidavam. Mas para bem dele e para bem dele, ele foi um final feliz, porque se encontraram. E tinha que tocar um ar, botar uma mangueira, ligava o compressor, lá no fundo, para o ar, e que o explosivo dava um fedor que dava uma dor de cabeça que era um mistério. Então tinha que soltar o ar tirar tudo aquela fumaça que ficava trancado no Tunes para fora. Não podia ter, mas mesmo assim ficava o cheiro da banana, né? Um cheiro forte pra caramba. Mas então a turma acostumou, a primeiros tempos dava dor de cabeça, dava ânsia de vômito e tudo, né? Mas depois a gente acostumou, então não ligava muito. A fumaça, sim, ela prejudicava, mas a gente botava o ar e ela saía para fora, aí você entrava, viajava quase meia hora, que não representa, mas é longe, é longe. Não sei quantos
quantos quilômetros tem, mas é longe. Uma boca fica do lado de cá e a outra lá embaixo. Com certeza, teve época lá que faltou até 6 meses, que eles não pagavam. Mas foi como eu disse, eles não pagavam, mas esse da farmácia, rancho, eles tinham um rancho para fornecer um armazém, né? E para te fornecer tudo que tu precisava. Esse armazém era da CE? Era da CE, a gente comprava e descontava em folha. Olha, normalmente eram pagos dentro do previsto, mas chegou uma época que atrasou. Isso já foi em 1948, né? Que deu essa greve. E no qual um funcionário foi lá ligar um banhador, né? E aí o pessoal foi lá, pegaram ele, fizeram tomar um banho d'água gelada. Bom, tudo bem. Peguei o caminhão e fui. Meus ajudantes, que tinha sempre 4 ajudantes para trabalhar com o caminhão, eles carregavam lá, quando carregavam, a gente vinha. Quando eu vinha na volta, perto da obra, quando estava chegando perto da obra, eu encontrei mais ou menos uns 15 operários. Eu não diria 20, mas talvez um pouquinho mais do que 15. E os caras com garrafa de pinga na mão e fazendo grito e tal e coisa. E quando eles me viram que eu vinha vindo, porque era greve, era para ser greve geral, os caras fizeram sinal para me parar. Aí eu pensei assim, pô, se eu vou parar aí os caras bêbados, com os pedaços de pau na mão, os caras vão me arrebentar aqui. Aí eu pensei, vou ter que tomar atitude. Digo, bom, nessa altura eu pensei assim, não sei se foi uma coisa certa ou errada. Digo, bom, eu acho que antes ele do que eu, sabe de uma coisa? Eu vou tocar o caminhão. E toquei o caminhão. Aí quando o caminhão, os caras viram que eu botei por cima, uns se jogavam pro lado da direita, se jogavam pro lado do rio. E os da esquerda se jogavam pro lado do mar. Mas eu me safei. Eu pensei, agora os caras vão bater a mão comigo. Não. Aí eles mandaram um bilhete pro meu chefe dizendo assim, eles entenderam que eu fui porque eu recebi ordem. Mandaram um aviso para ele, um bilhete, que se ele soltasse mais alguma condição naquele dia, que eles iam acabar com ele. E aí, claro que não soltou, não mandou mais ninguém. Vamos embora e tal coisa. E mesmo porque acho que fui eu só que aparecia ali, porque eu morava fora da obra, do cercado, mas bem encostadinho. Eu que morava mais perto ali, né? Em 1953, aí todo mundo ficou de carteira assinada. E quem não tinha carteira teve que tirar a carteira, teve que fazer carteira. Graças a risada. Sim. Ficou feito tudo com seus direitos, né? Eu sou de origem polonesa, meus avós maternos eram da Polônia, e por parte paterna eu sou de índio. O pai do meu pai era desses Ataídes aqui de Canela. Era o pai do meu pai. E então tinha discriminação assim. No baile lá do salão do Chiquito, Moreno, mas nem na porta ele deixava entrar, nem chegar perto da porta. Tu vê que comigo ele estava fazendo discriminação, se não fosse o Solis Fonseca, que me conhecia bem e eu era amigo dele. Mas eu fui duas vezes lá, meu negócio que eu não queria me divertir, vinha pro Canelinha ali, não tinha ele, estava tudo livre, não tem nada, dançava e tal, e ninguém me encheu o saco. Eu tinha o baile dos morenos, que era lá no seu Nenê Moreno. Os morenos não entravam nos bailes dos brancos, que era lá no seu Chiquito. O negócio era assim, bem dividido. Branco podia entrar no baile dos morenos, moreno não entrava no baile dos brancos. Agora, dentro da firma, não, coisa não. Era só homem. A pedreira, no concreto, era só homem. Sim. O refeitório. O refeitório, sim. O refeitório era por mulheres. Mulheres. É. Ou não? Eu fui uma vez em Taquara para provar o trem. Uma vez. Mas fui mesmo porque eu achava bonito. Quero ver como é que é o gosto.
Fui em Taquara. E foi só uma vez. Fui e voltei. Como é que foi essa viagem, seu João? Mas, boa, só que tinha época, tinha um lugar que o fogo soltava faísca e queimava a roupa da gente. Lá atrás, mas eu não sabia, peguei logo na frente, até que eu cheguei lá, tem uns 4 buracos na minha roupa. A gente não tinha prática, né? Sim. Diz que tinha alguns passageiros que eles forneciam um guarda-pó, alguma coisa para botar em cima da roupa, né? Para mim é o grosso que nem lá da grota. Não perguntei nada, entrei lá e vou embora. Agora descarreguei muito trem. Vinha tijolo, areia, vinha tijolo de lá também. Daqui não dava conta, né? Aquilo eu acho que foi a ideia de algum político burro, Deus que me perdoe. Porque olha, fazer uma estrada de ferro, né? Desesperado. Daí só o argumento que naquele tempo eu via era porque o trem descarregava só no lugar e daí tinha que pagar frete para o caminhão levar para outro lugar. Então era mais fácil usar caminhão. Isso foi ideia até de presidente. Né? Não foi assim, dizer os caneirinhos, qualquer coisa. Sim. E terminar com a estrada de ferro. E hoje se tivesse, né? Quando que a economia ia ter? Hoje estava terminando o cadastro. Estava em fim de conclusão de trabalho. Aí esse pessoal se transferiram a maioria para o Jacuí. E outra parte eles botaram para fora, dispensaram. Então dispensaram muita gente, porque ali no cadastro tinha lá umas 700 pessoas trabalhando. Muita gente. Em 82 eu me aposentei. Então eu me sinto, por exemplo, realizado, porque a gente trabalhou na empresa, mas a empresa também nos deu vida. Então eu sempre zelei muito pela CE e até fiquei muito chateado quando privatizaram parte da CE, porque a CE a gente ajudou a construir. Que nem eu posso dizer que eu entrei lá no começo que começou em 44, eu entrei em 45. Então a gente é um fundador daquela empresa. Então a gente tem muito zelo, porque a gente criou a família ali. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que isso aí foi simplesmente um ato político por parte do governador Brito naquela época, por interesse. Eu acho que a CE não devia ter feito isso. Eu te faço uma pergunta, se tu tem alguma coisa que está te rendendo dinheiro, tu vai entregar para outro? Claro que não. Então, se a CE é o seguinte, as usinas, entra água ali, sai o dólar, sai o dinheiro ali, por que entregar isso? Por que tu vai entregar? A política é uma coisa suja, porque eles fazem coisa que é melhor a gente não falar, para não se complicar. O trabalhador sempre foi oprimido, sempre foi. Porque as empresas querem, principalmente hoje, é o lucro. E não estão pensando que estão te pagando pouco, te remunerando pouco. Não. Eles querem o lucro. E a CE não visava lucro. Porque tinha que empatar. Se empatou tudo, tá bom. Porque ela era uma prestadora de serviço para o povo, gaúcho. Então a CE foi muito importante.